Hey people! Hoje eu vou fazer uma proposta um pouco diferente, pra gente repensar o Instagram mesmo. Eu já cheguei a seguir 1.500 perfis aqui, por isso até que eu perguntei lá nos stories quantos perfis vocês seguem. Eu acho que assim, humanamente impossível conseguir consumir o conteúdo de 1.500 perfis. Então, claro, a gente tem a parte que são amigos nossos, mas a gente acaba seguindo muitas páginas para saber muitas coisas. É muito fácil seguir. Então, uma pessoa fala, segue tal pessoa, a gente vai lá e segue, né? E aí a gente vai seguindo, de repente a gente já perdeu o controle. No final, acabam aparecendo sempre os mesmos ali no comecinho e fica aquele monte meio que seguindo, mas pra nada. Então, e acaba que às vezes tem alguma coisa muito interessante que você acaba perdendo porque tem os outros perfis que estão ali na frente e aí acaba fazendo aquela confusão, aquela bagunça. Então, eu quero propor hoje a gente refletir esse número de pessoas que a gente está seguindo para saber o quanto vale a pena seguir, o quanto está agregando de fato para você dar essa limpada e conseguir de fato consumir aquilo que você está seguindo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é, não sei se alguém já segue a Cecília Dassi. Ela posta bem pouquinho, na verdade, ela tem um conteúdo que hoje em dia a gente consegue seguir bem, porque ela hoje em dia quase não posta. Mas ela fala de uma coisa que chama unfollow terapêutico. O que é unfollow? É deixar de seguir. Mas ela fala no sentido assim, tem às vezes alguns perfis que fazem mais mal pra gente do que bem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a família perfeita, a casa perfeita, e a gente fica vendo aquilo e se sentindo muito mal, de eu não tenho essa vida assim, eu não consigo fazer as coisas assim, nossa, sei lá, quem tem filho, nossa, a pessoa consegue fazer atividade todo dia, os filhos dela não brigam, tudo é ótimo na vida dela, e a minha não é, por que eu sou assim? E vai te fazendo muito mais mal do que bem. Você tem que parar, pensar se isso tá te fazendo mal, parar de seguir. Então ela fala que vai ser terapêutico, assim, você vai ficar melhor com você mesmo. Então, dá uma avaliada do que tá te fazendo mal, o que tá te fazendo bem. E também, às vezes, nesse mesmo sentido, assim, de coisas que você não consegue atingir, né? Então, a pessoa acorda às 5 da manhã e fala, nossa, agradece pelo dia, e posta o nascer do sol, e você não consegue acordar nunca, e aí você fica com aquela sensação de que você não tá dando conta como a pessoa tá dando conta. Ainda mais nesse clima de isolamento, né? É bem difícil a gente conseguir dar conta de tudo já normalmente. Nesse clima ainda é mais difícil ainda. Então, pensar se tá te fazendo bem ou se tá te fazendo mais mal do que bem. Então, essa é a primeira coisa para você repensar os perfis. A segunda coisa é, assim, quanto mais a gente vê uma coisa, mais aquilo vira verdade. Então, se a gente tem só um tipo de pessoa, um tipo de coisa, eu no começo do meu Instagram, quando eu comecei, um perfil pessoal mesmo, eu comecei a seguir só perfis de dieta. Era uma época que eu queria fazer dieta, então vou seguir só perfil de dieta. E aquilo de fato me fazia mal e aquilo era meio que um mais do mesmo. Então tinham tanto blogueiras de milhões de seguidores, quanto pessoas que estavam fazendo a sua dieta ali, que tinham pouquinhos seguidores, mas que eu seguia. E depois foi mudando, assim, o perfil, fui seguindo outras coisas. Todo mundo pode seguir quem quiser, é óbvio, eu não tô falando que você tem que tirar e tal. Mas se você tem ali muitos perfis de pessoas com corpos diferentes, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas falando sobre coisas sérias, pessoas falando sobre coisas engraçadas, tem espaço para tudo, né? Mas eu acho que se, por exemplo, se você tem um tempo para olhar a rede social e se você quer ver coisas leves e dar risada, ok, é uma coisa que é consciente, mas às vezes a gente podia usar esse canal para coisas também interessantes, né? Então, assim, a gente que é de educação, por que não seguir perfis que são muito legais de educação e repensar a educação todo dia, se a gente abre o celular e vê um pouquinho, isso vai entrando na gente, né? Isso vai sendo uma prática normal pra gente. Agora, se a gente entra todo dia pra ver notícia triste sobre coisas, assim, isso vai também entrando na gente como sendo uma verdade só. Então, tanto pensar que tipo de corpo a gente aceita, que tipo de padrão de beleza a gente aceita e tem lá no seu perfil, que tipo de vida a gente aceita, se ela é um jeito só, né? Então, olhar os perfis que você segue nesse sentido, claro.
a gente pode seguir amigos e tem coisas, mas assim, pensar sobre se tem uma diversidade mesmo, se tem uma diversidade de opinião. Eu mesma fui um que em eleições parei de seguir muitas pessoas, porque aquilo tava, né, era uma opinião diferente da minha. E tem um limite entre, é uma opinião diferente da minha, e tem um limite entre, isso aqui já tá me fazendo mal, não quero mais ficar vendo sobre isso. Eu acho interessante a gente ter alguns perfis que falem de uma outra coisa que difere da nossa, mas tem esse limite do fazer mal, né? Então, tentar conseguir conciliar isso um pouquinho de cada. E aí, já que a gente vai começar, né, próxima semana agora, a falar sobre o manual antirracista, dá oportunidade para perfis de pessoas negras, pensar em vários âmbitos. Então, assim, cantores negros, pode pensar produtores negros, atores negros, mas também comediantes negros, outras pessoas de vários âmbitos, assim, pra gente tirar um estereótipo de só um tipo, né? A gente fala, é negro, então é pagodeiro, ou, né? Então, assim, tirar essa coisa. Então, procurar perfis também que quebrem esses estereótipos que a gente tem de pessoas negras. E lembrar que pessoas negras são pessoas. Elas podem ter conflitos, são pessoas complexas, então tem gostos delas específicos. Então, a gente não pode colocar todos numa caixinha só. Então, tentar procurar perfis que sejam de pessoas normais, pessoas que, né, vê essas pessoas indo no shopping, ver as pessoas saindo, ver as pessoas dando risada, ver as pessoas fazendo festa, ver as pessoas como pessoas normais. Então, tentar incluir isso. Então, assim, eu queria que aqui nos comentários, se você puder recomendar perfis que são legais de pessoas negras, especialmente, porque a gente vai começar a falar sobre isso. E em várias coisas, não só pessoas negras que vão falar sobre a luta negra. Claro que é legal ter, por exemplo, Djamila, que é a autora do livro que a gente vai trabalhar, é muito interessante seguir ela, sim. E o Spartacus, por exemplo, que também fala sobre muitas coisas e ele fala muito bem, ele é muito didático, é muito legal seguir, sim. Mas também outros perfis que sejam engraçados, perfis de outras pessoas, não sei, que uma pessoa que toca em orquestra, uma pessoa, né? Então, assim, outros perfis também. Pra gente normalizar, né? Assim, ver como uma pessoa e não como um perfil só. Todo negro tem que lutar pelos negros e falar sobre racismo e problematizar. Não precisa ser assim. A gente precisa acostumar esse olhar, né? Então, para isso. Então, comentem aqui perfis que sejam legais pra gente seguir. E aí, essa semana a gente vai falar sobre o pequeno manual antirracista. Então, vou falar um pouquinho cada dia, mas hoje vou propor isso, por quê? Porque eu sei que não é uma tarefa muito fácil. Então, vai olhando um pouquinho todo dia dá uma olhadinha, olha lá quem que você tá seguindo, rever se faz sentido seguir ainda, porque às vezes já passou, foi uma outra época que você gostava disso, então vai revendo todo dia um pouquinho, quem sabe até o final da semana a gente conseguiu dar uma tirada assim, de fato aproveitando coisas, né? Quando eu tinha isso, 1.500 seguidores, 1.500 perfis que eu tava seguindo, eu não via muitas coisas. Eu comecei a tirar, e aí eu comecei a descobrir vários perfis muito interessantes que eu já seguia, mas que eu não conseguia ver, porque eu não conseguia consumir, que eu nunca conseguia chegar nesse conteúdo. Então, pra ir revendo, eu acho que tudo bem a gente tirar umas pessoas um tempo, de repente volta as pessoas, depois, quando fizer mais sentido, mas ir conseguindo consumir de fato aquele conteúdo por inteiro, não pedaços e perder outras coisas, tá bom? Então é isso. Então hoje começa a dar uma olhada, vai vendo um pouquinho cada dia, não precisa ser uma obrigação, não precisa ser uma coisa limpar tudo de uma vez, tá bom? Mas e não esquece de comentar aqui alguns perfis de pessoas negras que a gente pode seguir, páginas que sejam legais, interessantes e em todos os âmbitos, tá bom?